Então, eu sou Inara, eu sou médica dermatologista e hansenóloga. Eu sou assessora da dermatologia na área de hanseníase aqui para o estado de Santa Catarina. E hoje eu vou tentar ajudar nos questionamentos que eu mais tenho escutado, das dúvidas principalmente do diagnóstico de hanseníase. Então vamos começar. Lembrando que a hanseníase é uma doença crônica, infecto-contagiosa. A nossa fonte de contágio é o doente bacilífero sem tratamento, uma vez que ele iniciando o tratamento, em poucos dias ele não é mais transmissível. Ela é uma doença que é altamente infectante, então ela passa para muitas pessoas que são sadios, que convivem no ambiente tanto de trabalho, eventualmente, quanto no ambiente doméstico do paciente sem tratamento, aquele que tem a forma multibacilar, mas ela é uma doença que ela tem uma patogenia baixa. Então, 90% dos pacientes, dos indivíduos que têm contato com hanseníase não adoecem. Desses, só os 10% que adoecem são porque eles têm uma imunidade baixa para a hanseníase. É específica para a hanseníase, não é para outras patologias, diferente de outras causas de imunidade, adquiridas ou não. Desses pacientes que vêm a adoecer, acredita-se que a forma inicial seria sempre a forma indeterminada, ou seja, todos os pacientes passariam pela forma indeterminada. Nessa forma indeterminada, que ela é paucibacilar, ela tem poucos bacilos, um número pequeno de indivíduos poderia vir a curar mesmo sem tratamento. Num período que varia de 2 a 5 anos, se ele não curar nem tratar, ele pode evoluir para as formas que nós chamamos polarizadas da doença. Se for um indivíduo que tem uma resistência boa, ele vai evoluir para a forma tuberculoide, sendo aí determinada e a tuberculoide as formas paucibacilares, ou se ele não tem uma imunidade específica, ele vai evoluir ou para a forma borderline ou virchoviana, que são as formas que não têm resistência específica para a doença, são as formas potencialmente contagiantes. As paucibacilares, então, que são as não contagiantes, da indeterminada, eu tenho só comprometimento de manchas na pele e ramúsculos nervosos, eu não tenho tronco nervoso comprometido, então eu não vou ter sequelas ou incapacidades. A baciloscopia, que é o exame que detecta a presença de bacilos na pele, sempre é negativa. Se eu tiver um paciente que eu suspeito de forma indeterminada, mas ele tiver baciloscopia positiva, ele já não é um indeterminado, ele já é uma forma multibacilar. E a biópsia, ela vai revelar só infiltrado inflamatório inespecífico. A biópsia sempre deve chegar até o subcutâneo, e nisso, se ela estiver delimitando o nervo, o ramúsculo nervoso, ela já confirma a minha suspeita de hanseníase. Nessas formas paucibacilares é muito raro eu achar bacilo. E lembrar que eu sempre vou ter alteração de sensibilidade, que nas formas indeterminadas ela vai ser discreta. Ela pode ser até às vezes uma hipersensibilidade, eu não vou chegar a ter uma anestesia. Eu vou ter uma alteração de sensibilidade, porque toda hanseníase tem alteração de sensibilidade. Então aqui nós vemos uma criança ou no adulto, são máculas hipocrômicas. E o meu diagnóstico diferencial nessa fase da hanseníase indeterminada seria com as doenças de pele que só causam manchas ou alteração de cor de pele. Então eu tenho o caso de vitiligo. Ai, desculpe que eu passei. Então eu tenho o caso de vitiligo. Eu tenho um névoa crômico presente desde o nascimento. Eu posso ter também esclerose tuberosa, que são manchas hipocrômicas também congênitas. Se o meu paciente, na forma indeterminada, não curar ou não for tratado, e ele tiver uma imunidade boa específica para a hanseníase, ele tiver resistência para a hanseníase, ele vai evoluir para a hanseníase tuberculoide. Na hanseníase tuberculoide eu tenho poucas lesões, no máximo 5.
Elas já são placas, não são só manchas, tamanhos variados, normalmente com o centro mais claro. O acometimento de nervos superficiais ou profundos é frequente. Normalmente eu já tenho um tronco nervoso comprometido e com isso eu já posso ter a sequela. A baciloscopia vai ser sempre negativa, porque esses pacientes são paucibacilares. E na histopatologia eu vou ter uns granulomas tipo tuberculoide, importante que eles chegam até a epiderme. Eles podem destruir os filetes nervosos, então dá mais característica de hanseníase tuberculoide. Normalmente não se vê em bacilos. Volto a frisar que esse anátomo patológico não é específico para hanseníase. Outras lesões granulomatosas podem ter anátomo semelhante. Aqui nós vemos então lesões de hanseníase tuberculoide. Existe uma forma nodular da infância, que daí não tem o comprometimento de tronco nervoso, ou lesões granulomatosas sarcoidoides, como esse tipo dessa mão, ou uma placa grande com comprometimento de tronco nervoso. Então aqui placas em adultos com comprometimento de tronco nervoso e as placas de hanseníase tuberculoide, ou áreas de atrofia e a placa, normalmente sempre buscar nas regiões mais frias da pele. Meu diagnóstico diferencial então aqui com granuloma anular. Esse granuloma anular, essas lesões em pé de criança, eu vejo normalmente são simétricas, mãos ou pés, são assintomáticas e sem alteração de sensibilidade. Uma sífilis terciária, ou eu posso ter semelhante às vezes uma sífilis secundária também, e a tinha do corpo. Lembrar que a hanseníase tuberculoide ela já apresenta muita alteração de sensibilidade, normalmente até anestésica, e todas essas outras patologias não têm alteração de sensibilidade. Se o meu indivíduo que era o indeterminado e não curou e não tinha uma resistência boa, não foi tratado, ele pode evoluir também para as formas multibacilares. Lembrando, o que define a forma que ele vai evoluir é a resistência que é do indivíduo. Na forma de morfo ou borderline, eu posso ter placas semelhantes ao que eu tinha na hanseníase tuberculoide, mas eu já tenho também normalmente infiltrações, que vão ser semelhantes à hanseníase virchoviana. Eu tenho normalmente as lesões foveolares, mais no tronco. Então, o comprometimento nessas formas neural é múltiplo e é intenso. É muito comum eu ter neurites e normalmente são simétricas. A baciloscopia pode ser positiva, fraca ou até negativa às vezes. E as reações hansênicas são frequentes. Então, aqui exemplos, placas com esses micronódulos, microtubérculos, as bordas que vão se disseminando aparentemente, as lesões foveolares pelo tronco, sempre buscar nas nádegas, que são regiões frias as lesões, a tendência da expansão. Então eu tenho placas, eu tenho manchas, eu posso ter nódulos também, eu vou ter infiltrações também. E o meu diagnóstico diferencial, então, com um granuloma anular no tronco, que posso ter essas lesões grandes, sífilis terciária, sífilis secundária também. E lembrar que nessas eu já tenho importante alteração de sensibilidade também, nessas placas. Que nessas lesões de granuloma anular, de sífilis, de outras patologias, eu não tenho alteração de sensibilidade. A forma de multibacilar, onde o indivíduo não tem praticamente resistência específica para a doença, para a hanseníase, é a hanseníase virchoviana. Nessa eu vou ter muitas infiltrações, eu tenho nódulos, edema de mãos e pés, obstrução nasal, alopécia, mas não de couro cabeludo, alopécia das áreas do corpo comprometidas. Eu tenho muitas áreas afetadas. Se eu não iniciar o tratamento para esse indivíduo, como ele não tem resistência nenhuma, cada vez mais
os bacilos vão se disseminando por todo o tegumento. É uma doença sistêmica, ele só não ultrapassa a barreira hematoencefálica, então não vai para o cérebro. O resto eu posso ter em todos os outros órgãos e não passa a barreira placentária também. Então a mãe não passa para o filho na gestação. E a baciloscopia, sempre eu vou ter positiva, muitas globias. Se eu fizer o anátomo patológico e procurar bacilos, então eu vou ter muitos bacilos, porque é a doença que realmente, que apresenta bacilos, a mais transmissível, se não tratada. Então, exemplos que eu já tenho mostrado, que varia da evolução de pacientes virchovianos, nesse caso é o tempo de evolução. Então, o paciente virchoviano iniciando a alteração de face, depois já com uma infiltração intensa, um edema de mão, e no final já com os nódulos. Isso são anos. Então, eu vou dizer que deste para uma evolução dessa, 15 a 20 anos. Então, a hanseníase é tudo muito lento, mas se nós não tratarmos, principalmente o virchoviano, os bacilos vão continuar se multiplicando por todo o tegumento do indivíduo. Aqui outros exemplos, então, dos nódulos da infiltração na face ou no tronco, e a qualidade dessa pele é toda alterada. Então, eu tenho diminuição dos pelos, eu tenho diminuição do suor, o que não vai acontecer nessas outras patologias que entram no meu diagnóstico diferencial. Eu tive há pouco tempo um paciente que ele veio para mim com o diagnóstico de hanseníase, ele na verdade era uma neurofibromatose. Você observa a história do paciente, ele começa a ter essas lesões desde criança, vão crescendo, ele pode ter as manchas café com leite que acompanham na neurofibromatose, mas sem alteração de sensibilidade, sem o formigamento, sem as alterações outras. Aqui uma acne queloide também, sem alteração de sensibilidade, com presença dos pelos, com sudorese, que é o que existe diferente na hanseníase virchoviana, que vai disseminando, mas vai comprometendo toda a pele, não só onde tem a lesão em si. Aqui outros diagnósticos diferenciais, a sífilis secundária com as suas lesões de mucosa, a hanseníase também dá lesões, a virchoviana principalmente lesões de mucosa, as lesões de face, uma sífilis secundária também, uma micose fungoide ou os linfomas cutâneos extensos que podem entrar no diagnóstico diferencial da hanseníase virchoviana, já que ela compromete todo o tegumento. Aqui nós podemos lembrar também do lúpus eritematoso, do lúpus sistêmico, que poderia ter esse comprometimento e infiltração tão importante de face. Bom, como a hanseníase é uma doença de pele e nervos também, então nós vamos falar um pouco do diagnóstico diferencial das lesões neurológicas. Como eu falei inicialmente, na forma indeterminada eu não tenho comprometimento de tronco nervoso. Eu só tenho comprometimento dos ramúsculos nervosos cutâneos. Então eu não vou ter uma sequela e eu não vou ter comprometimento de tronco. Já nas outras formas, que são as formas polarizadas, eu tenho comprometimento de troncos. Na hanseníase tuberculoide eu vou ter uma mononeurite, nas outras eu posso ter uma mononeurite múltipla. Ou seja, as alterações que acontecem no nervo são diferentes, elas não são iguais para todo indivíduo. Se eu fizer uma eletroneuromiografia, eu vou perceber, comparando um lado com o outro, ou comparando um nervo com o outro, que existem diferenças importantes. Então, na forma tuberculoide é pouco nervo, normalmente, mas muito intenso, que leva normalmente a uma sequela. No dimorfo eu tenho bastante extensão, eu tenho bastante comprometimento de tronco, mas não é, e é um pouco intenso também, não é tanto às vezes como na hanseníase tuberculoide. Na hanseníase tuberculoide eu vou ter assimetria sempre, no dimorfo eu já tenho simetria. E nos virchovianos é interessante porque como eles são indivíduos que eles não têm uma imunidade específica celular, essa resistência específica para a hanseníase, eles não fazem tanto
a neuropatia, eles têm esse comprometimento que é tão extenso, praticamente eu posso ter todos os nervos comprometidos, mas eu não tenho tanto a neurite ou a sequela. E é por isso que o virchoviano, ele não tem tanta alteração de sensibilidade. É interessante que eu posso ter um indivíduo que ele tem lesões por todo o tegumento, ele tem lesões internas, lesões nos órgãos, e a alteração de sensibilidade dele não é tão importante, como acontece com o meu dimorfo. E as incapacidades na hanseníase virchoviana, elas vão ser muito mais tardias, ou seja, eu teria muito mais tempo, anos, décadas, de possibilidade de fazer o diagnóstico dele antes dele ficar com sequelas tão importantes. Então, relembrando, as lesões dos nervos periféricos, elas são sensitivas, e na hanseníase sempre o que eu tenho primeiro é a alteração da sensibilidade térmica. Sempre que eu vou testar a sensibilidade, então na hanseníase eu começo pela térmica, é o quente e frio. Depois a sensibilidade dolorosa, é a ponta ou o cabo de uma agulha. E por último a sensibilidade tátil, que eu vou tocar com a ponta de algodão e pedir para o meu paciente mostrar onde foi tocado. Ou com monofilamento, se ele sente ou não. O sistema nervoso autônomo, então vou ter diminuição ou perda da sudorese em áreas. Lembrar também que as lesões da hanseníase, elas não são extensas, elas são locais, elas são mais tipo mosaico, elas são pequenas. Eu não tenho uma grande área com uma alteração, eu tenho pequenas áreas com alteração de sensibilidade. E o comprometimento do sistema motor, então de um tronco nervoso, com diminuição ou perda da força muscular desses músculos que são enervados por ele. Então aqui alguns exemplos, um lago oftalmo unilateral, normalmente eu posso ver isso numa hanseníase até tuberculoide, que pode ser a única lesão que eu tenha, ou uma paralisia de nervo ulnar, levando a esse comprometimento da mão. Se eu tiver o comprometimento já do nervo ulnar, sempre na hanseníase existe a ordem assim, primeiro é o ulnar, depois eu vou ter o mediano e por último o radial comprometido. Então se eu tenho uma paralisia de nervo ulnar e mediano, eu vou ter essa mão plana com comprometimento total da mão, e se eu tiver comprometimento do radial já com a mão caída também. As amiotrofias, elas são consequências, então, dos comprometimentos de nervos. Se eu tenho de toda a mão, então já tenho comprometimento do ulnar e mediano. Se eu tiver só quarto e quinto dedo, o polegar vai ser só o ulnar. E, em consequência desse comprometimento e da anestesia, eu vou tendo os traumas, as fissuras, as reabsorções e o ressecamento das palmas das mãos. Então, isso significa muitos e muitos anos de evolução da doença, sem um diagnóstico que prevenisse. No membro inferior, então, a paralisia do nervo fibular, levando ao pé caído, e a miotrofia dos gêmeos, diferente do outro, e num membro só, que isso eu posso ter também, normalmente, numa hanseníase tuberculoide, se eu tiver só o pé. Se eu tiver mão, pé, já não considero mais tuberculoide, daí já vira um dimorfo no caso. E a paralisia do nervo tibial posterior com seu consequente mal perfurante plantar pela anestesia que causa. Lembrar que quando eu trato hanseníase, eu não trato sequelas. Então, esses pacientes que têm esses comprometimentos de troncos nervosos, eles vão ser curados com estas sequelas. Então, são pacientes que sempre nós vamos ter que continuar dando uma atenção e cuidando deles. No diagnóstico diferencial, então, das minhas lesões neurológicas, eu posso ter a síndrome do túnel do carpo. Nós vemos que é um diagnóstico muito comum, nós temos muitos pacientes de hanseníase que acabam, às vezes, com esse diagnóstico. E é importante, daí, fazer a diferenciação se é só o nervo mediano mesmo, ou se eu já tenho um comprometimento de ulnar.
A campodactilia, que é uma contratura do quinto dedo, é uma lesão que é genética e não há atrofia da musculatura do dedo, e é genética. Eu vou ver que esse paciente já tinha desde criança, é a diferença. A neuralgia parestésica, que existe na região anterolateral da coxa, então é localizado. Se eu tiver um paciente que só tem essa região comprometida, pode ser uma neuralgia, às vezes por roupas justas. A neuropatia alcoólica é interessante porque muitas vezes nós temos os pacientes que têm hanseníase e são alcoólatras. E acaba que tem o diagnóstico só de neuropatia alcoólica. Mas a neuropatia alcoólica, ela tem uma fraqueza progressiva e atrofia muscular simétrica. E é diferente da hanseníase, porque ela é intensa. Na hanseníase eu tenho aquelas áreas de pele aparentemente sã nos membros inferiores, que na neuropatia alcoólica não acontece. Do mesmo jeito que a neuropatia diabética, que eu tenho também diminuição ou ausência de sensibilidade nos membros inferiores, eu posso ter os pés com úlceras, mas eles são lesões mais em botas, mais simétricas. E eu não tenho essas lesões no membro superior ou nas mãos, como acontece com o meu paciente de hanseníase. O LER, os DORT, eles podem dar também dor, sensação de peso, formigamento, dormência e edema, mas eles não vão ter as lesões de pele como acontece na hanseníase. E eu reforço isso porque muitas vezes, se nós não tirarmos a roupa dos nossos pacientes que vêm com essas queixas de dor, sensação de peso, formigamento, eu posso perder o diagnóstico de hanseníase. Nós já tivemos muitos pacientes que nós fizemos o diagnóstico e eles por muitos anos tinham sido tratados ou só como a diabetes, sem a descoberta da hanseníase, embora eles tivessem diabetes também, como lúpus sistêmico ou até como esclerodermia sistêmica. Porque o paciente de hanseníase virchoviana ou dos dimorfos, eles fazem muitas reações hansênicas. E a reação hansênica, ela pode ser considerada quase uma doença autoagressiva hansênica ou uma doença lupus-like. Nesses casos de reações hansênicas, principalmente, eu posso ter alteração de medidores de inflamação, como VHS, FAN, até VDRL pode dar um falso positivo normalmente baixo, um PCR. Então, eu tenho provas que podem simular muito a doença autoimune. E como nas reações eu vou ter alteração importante desse processo inflamatório, e eu tratando com corticoide em dose alta, como eu trataria essas outras patologias, eu melhoro a reação, então melhora o sintoma e o paciente fica sem o seu diagnóstico da doença de base e só tratando como uma doença autoimune. Então as reações hansênicas são o processo agudo da doença e elas podem ser de dois tipos. A reação tipo 1, que é mediada por células, que ela vai acontecer mais nas formas que têm resistência específica, então na tuberculose da andimorfa, e as reações tipo 2, que são mediadas por anticorpos, que ocorrem mais nas formas virchovianas. Aqui um exemplo da reação tipo 1, eu tenho um paciente que vinha às vezes bem, porque as reações elas podem acontecer antes do diagnóstico de hanseníase, durante o tratamento de hanseníase e às vezes até anos depois de terem tido alta cura do tratamento de hanseníase. Elas são um processo inflamatório, elas podem ser desencadeadas ou por outras infecções, comorbidades, por estresse, ou às vezes pela presença de bacilos ainda no meio ambiente desses pacientes hansênicos. Então eu tenho piora das lesões existentes ou às vezes edema, inflamação, que comprometem o tegumento. Nessa fase de reações eu posso ter um diagnóstico diferencial com lúpus eritematoso discoide ou até como lúpus sistêmico, porque ele pode ter dores articulares também e ter dores musculares.
muito semelhantes ao lúpus. Um paracoccus, ou antigablasto, então, um exemplo de... Esse daí é uma doença mais crônica também, de evolução crônica, diferença do lúpus, que às vezes eu tenho uma evolução mais aguda. E a reação ansênica tipo 2, que vai ser aquela mais comum nos meus pacientes que têm hanseníase virchoviana. Ela pode ter lesões extensas, algumas tipo como células em alvo, além das placas, dos nódulos, os nódulos eritematosos que são muito dolorosos, as placas e algumas principalmente com essas como células em alvo. O meu diagnóstico diferencial mais importante na reação tipo 2 são as farmacodermias. Então, o eritema multiforme, um exemplo, que pode dar as reações, as lesões. E um eritema nodoso de membros inferiores, que quando eu tenho uma farmacodermia, diferente do eritema nodoso ansênico, que compromete o corpo inteiro, a farmacodermia normalmente ela só dá do joelho para baixo. Então, hoje era o que eu trouxe em princípio para vocês, para a gente começar a pensar mais em hanseníase e nos diagnósticos diferenciais de hanseníase. Bom, o que eu queria dizer então, já que eu tenho um tempinho, primeiro para Fraiburgo, que é um local que normalmente tem tido pacientes, tem tido um controle bom, vem fazendo diagnósticos para nós, então mostra que existe a procura. Porque como eu falei hoje, o diagnóstico de hanseníase, ele não é fácil. A hanseníase é uma grande simuladora de outras doenças. E fazer o diagnóstico exige que o médico ou a enfermeira, quem acompanha o paciente, em primeiro lugar, escute o paciente para ver se essas queixas dele pode ser de alguma coisa relacionada com a hanseníase, que ele olhe o paciente, que ele tire a roupa do paciente, ele perceba se tem manchas esse paciente e que ele toque esse paciente, que ele palpe os nervos, os troncos nervosos mais frequentemente acometidos. Porque, como eu falei, nós não temos um grande exame. A grande dificuldade da hanseníase é essa busca do exame, porque muitas vezes nós esperamos um exame para o diagnóstico. E na hanseníase, como eu quis até mostrar um pouco, o exame, o anatomopatológico, ele nem sempre ajuda, porque ele não é específico. A baciloscopia nem sempre ajuda, porque tem formas que nós não temos a baciloscopia positiva. Então, meu diagnóstico principal vai ser o epidemiológico pela história, quando eu examino já um contato do paciente. As hanseníases tipo indeterminadas, elas são diagnosticadas principalmente se eu examinar os contatos, que eu vou estar procurando alguma coisa, senão normalmente eu não vou achar, porque é uma mancha com pequena alteração de sensibilidade. Então, isso que eu queria reforçar para vocês todos que trabalham principalmente em saúde pública, que a hanseníase existe, que o diagnóstico não é fácil, porque ele depende da boa vontade dos profissionais que atendem o paciente, e que quanto mais tardio for essa detecção, a descoberta, o início do tratamento, mais sequelas esses pacientes podem ter. Isso é o triste da história do diagnóstico tardio da hanseníase.